abençoe e fortaleça a vida dos irmãos aqui, que o Espírito Santo trouxe até essa noite, né, aqui, para que venhamos a nos alimentar da palavra, a buscar do Senhor aqui nesse lugar, né, irmãos? Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos nos colocar em pés e vamos orar ao Senhor. Quero pedir para Ana Obregon fazer a oração inicial aqui, e nós vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Amém, Senhor. Amado Deus, agradecemos a Ti por estarmos na Sua presença. Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por nós estarmos na Tua casa. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Pai. Todas as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, se lhe entristecemos nesse dia. Que o Senhor agora receba o nosso pedido de perdão. E que também possamos, Senhor, liberar o perdão para aqueles que nos ofenderam. Limpa nosso coração, Senhor, para estarmos na Sua presença, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui. Que possamos louvar, exaltar o Teu nome, receber todo o ensinamento, a sabedoria divina, para edificar as nossas vidas e a vida daqueles que convivem conosco. Que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra com alegria. Ó Senhor, traz a Tua instrução, traz, Senhor, os Teus preceitos, para que nós possamos colocar em prática em todos os lugares que o Senhor nos levar, Pai. Obrigada, Deus, por tudo. Fortalece aqueles que estão cansados, libera as curas, Senhor, da alma, das enfermidades físicas. Fortalece Teu povo, Senhor. Queremos receber um renovo na nossa fé todos os dias, Pai, para continuarmos firmes nessa batalha diária. Que nós possamos, Senhor, ser dignos da Sua presença. Que o Senhor esteja conosco nos nossos lares. Que o Senhor esteja, Pai amado, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor continue conosco aqui. Abençoa a nossa reunião. Em nome de Jesus, Pai, usa cada vaso que está aqui, Senhor. Que o Senhor esteja operando no meio de nós, Pai. Amém, Senhor. Obrigada por tudo. Amém, Senhor. Uma canção chamada Bacia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. De novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Eu confessei-te os meus pecados, não escondi minha iniquidade de tua presença. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração
que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém, irmãos. Podemos sentar. Amém, irmãos. Quero abrir uma palavra com todos no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Versículo 5. Aqui tem um mandamento, né, para as nossas vidas aqui. E antes de nós falar especificamente do versículo, quero só chamar a atenção dos irmãos para uma questão que a vida do reino e da igreja, ela é uma vida orgânica de um desenvolvimento da salvação. Então ela é algo como nós também nos mantermos vivos, como nós nos alimentarmos, só que no sentido espiritual, de que prevaleça, e eu vou colaborar com Deus nessa batalha, que eu já ganhei muitas coisas, que eu ganhei de graça a salvação, e eu não fiz nada para merecer esta salvação. Mas eu ganhei de graça, você ganhou de graça. Quando nós falamos, e isso é muito importante, a gente fazer essa prévia, que você entenda, que quando nós recebemos a salvação, eu e você, nós fomos matriculados no reino de Deus. Hoje, não é difícil de você achar, tem denominações que, por exemplo, tratam o batismo como o diploma da formatura. O que é isso? Quer dizer que acabou. Tu concluiu e está resolvido. Hoje é muito comum no mundo cristão, mundo evangélico, você se batizar e tá tudo show agora, tu é do Senhor e nós vamos aguardar. E tu já está salvo, e tu está bom, e tu está puro. Só que isso não é uma realidade. Porque nós vemos, pela luz divina, pela luz da palavra, nós vemos e nós nos enxergamos. Você tem realidade de quem você é, correto? Você se enxerga, você sabe o que tu pensa, você sabe a luta que você tem para se manter, você sabe que é muito mais natural e de fábrica viver dominado pelo pecado e pela natureza pecaminosa. Então, é uma batalha, realmente é uma batalha espiritual.
Então, quando nós nos batizamos, nos ensinaram praticamente assim de que isso estava resolvido. Mas é importante nós entendermos que o batismo, ele é a matrícula de entrada. E quando você matricula uma criança, pouco importa se essa criança é de classe média, classe alta ou classe baixa. Não importa se essa criança tem uma cor diferente da outra. Todas são iguais no sentido da matrícula. Você matricula e todas elas são iguais. Então não existe assim, eu não vou batizar esse cara aqui porque ele fuma. Eu não vou batizar esse cara aqui porque ele bebe. Eu não vou batizar essa mulher aqui porque ela se envolveu com 2 homens. Essa mulher aqui, ela se envolveu com um homem casado. Eu não vou batizar essa mulher. Esse homem se envolveu com uma mulher. Não vou batizar esse homem. Esse homem, ele está bebendo. Eu não vou batizar esse homem. Ele usa drogas, ele sai toda noite. Isso, quando tu vai fazer uma matrícula, ninguém quer saber a origem da criança. Você só tem que fazer uma matrícula. O desenvolvimento disso depois depende da sua colaboração, da sua cooperação. É um material que é entregue, um ensino que é dado e um exercício da própria pessoa para aprender, para estudar e para cumprir com a responsabilidade do estudo. Então, o batismo é o início da nossa vida, da nossa salvação. E ele não é a conclusão. E muitos tratam isso como a conclusão, mas não é. E aqui, nesse versículo, tem um mandamento, que é uma ordenança, que eu e você precisamos colaborar com Deus para desenvolver a salvação. Então, o que eu quero dizer para ti? Que a igreja, ela não é uma obra estática. O movimento de Deus não é uma religião. Deus não chamou você para ter uma religião, que é basicamente você vai num lugar, senta, cumpre um ritual, né? Faz ali alguma coisa. Geralmente isso está carregado de símbolos, ou é por uma roupa, ou é por um sinal, né? Ou é por alguma liturgia. E aí você vai embora. Diz, já fiz minha parte, essa aqui é a minha parte. Essa é uma expressão externa. Mas o objetivo de Deus, e nós temos muita dificuldade de atender esse interesse do Senhor, o objetivo de Deus é uma comunhão interna comigo. É uma comunhão com a minha alma. E veja que nós temos comunhão com as trevas, muito fácil. Rapidamente pensamentos de ira, rapidamente pensamentos de amargura, rapidamente pensamentos, julgamentos, rapidamente pensamentos lascivos, rapidamente ela está tudo aqui embarcado. Item de fábrica, né? Natureza pecaminosa. Independente se eu cometo ou não, é importante observar que nós não somos pecadores porque nós praticamos um pecado. Nós somos pecadores porque nós carregamos uma natureza pecaminosa. É óbvio que, por consequência, nós praticamos o pecado. Mas nós, o ato, né? Mas nós somos pecadores, classificados como pecadores, porque carregamos uma natureza pecaminosa. Então, e ela está viva. Então, o que Deus tem comigo e contigo é derrotar o controle desta natureza sobre a minha alma e sobre a minha vida. Então, é óbvio que hoje a vontade do homem, a alma do homem, é importante você entender isso. A alma do homem, ela tem 3 compartimentos: a mente, as vontades e as emoções.
E é claro que hoje as emoções elas estão deturpadas. A vontade não é de praticar a palavra. Nós não temos uma vontade inata de praticar a palavra. Prova é que a maioria de nós não consegue dar as primícias. Ou se a gente faz isso, dar as primícias da oração, da leitura da palavra, do momento devocional com Deus, a gente tem que fazer muito esforço para aquilo ali acontecer. Então, existe essa natureza viva. Tem 3 compartimentos, mas um deles é o líder, que é a mente humana. E a mente, ela não pode ser melhorada. Ela precisa de substituição. Não é uma reforma. Nós precisamos colocar os princípios de Deus dentro da nossa mente, para que haja força de eu, então, me inclinar para fazer por fé. Se nós não tivermos, irmãos, hoje nós estamos numa luta muito difícil com Deus, que é a razão. Nós temos vivido muito pela razão e pela lógica. Só que nós precisamos retomar a força de acreditar na palavra. A força de crer nos versículos. De crer no que Deus falou. Então, nós nunca vamos conseguir vencer uma área se nós não tivermos fé. Eu quero aqui trazer assim uma colocação que recentemente foi trazido sobre isso pelo Ministério Apostólico. Por que nós não saímos da cadeia que já está com a porta aberta? Porque nós não temos fé de tomar a posição daquela palavra. Nós não acreditamos nisso. E por que nós não acreditamos? Porque nós já estamos vivendo muito habituados com os demônios da carne. Eles convivem conosco há muitos anos. Eles vivem dentro de nós, essa natureza, há muito tempo. Então nós temos uma familiaridade com esses espíritos. E eu estou preservando eles, mesmo já tendo sido liberto. E essa escolha nunca será de Deus. Ela será sempre minha. Quando Abraão mandou a sua serva Agar embora, Deus havia mandado ele mandar. E ele estava com muita dificuldade de mandar a mulher embora. Lembra, né, que Abraão, casado com Sara, mais de 100 anos, não podia mais ter filho, né? Ela também, já com 99, talvez 100 anos, ela não tinha condições de engravidar, né? Imagina hoje uma mulher com 100 anos, né? Imagina, domingo nós tivemos aqui a mãe do João e das meninas, com 83 anos. Imagina ela ficar grávida agora, né? E não só agora, daqui 20 anos ela ficar grávida, né? Daqui 17 anos ela engravidar. Do esposo também, bem vovozinho. Impossível, né, irmãos? É só por uma obra divina mesmo, né? Só que eles estavam naquela condição e Deus prometeu que haveria um filho, que Deus daria um filho para Abraão. E aí eles, né, ali acabaram achando um atalho. Isso é um problema para mim e para ti. Não dar o tempo de Deus, não respeitar o tempo, botar a ansiedade e a perturbação de ter tudo instantâneo, sabe? Aí de fazer aquilo acontecer antes do tempo. Aí aquilo gera uma pressão para acontecer fora do tempo de Deus e dá problema. E aí tinha ali algo que me fugiu a palavra assim, né? Mas era uma ansiedade por cumprir a promessa e fazer com que o que Deus prometeu fosse feito pelo homem, coisas que eu e você também
temos muita dificuldade com isso. Deus fala algo para mim e para ti, a primeira coisa que a gente diz, impossível, tem como. Na condição que eu estou financeira hoje, isso é impossível. Já matei, né, irmão? Não, a condição que eu tenho hoje de casamento é muito difícil isso acontecer. Não, estou capaz, irmão. Só se for por um milagre, a gente diz assim. Né? Não. A condição hoje que nós estamos aí está muito difícil. Então eu já olhei e julguei a Deus pelo que esses olhos carnais e racionais conseguem ver e enxergar. E isso limita, e Deus não se limita, né, irmão? Então, é aquela velha ânsia de nós governarmos, dirigirmos as coisas. De tudo está no nosso controle. E nada está no nosso controle. Então, eles acabaram ali tentando dar uma mão para o Senhor. Agar, que era a serva da Sara, engravidou dele, tu já conhece essa história, né? E o menino cresceu e Deus disse, não quero esse rapazito aí, manda embora. E o homem pelhou com aquela direção de Deus. Então Deus só disse para ele, manda Agar embora, não quero Agar aqui. A decisão de mandar embora não era mais de Deus, de ter o ato, irmão. Ela era de Abraão. Ele precisava ir e fazer. É possível que se ele não fosse fazer, e Deus quisesse cumprir ainda assim, Deus poderia fazer. Talvez recolhesse, não sei o que Deus poderia fazer. Mas eu quero dizer que se ele trancasse, e se Deus quisesse fazer, haveria condições. Só que as coisas, elas não andam assim no reino. As coisas no reino, pela preferência de Deus, é por cooperação. Em que tudo flui por cooperação. Eu não posso ser aqui um membro do corpo de Cristo, gangrenado, ou como é que chama quando ele está, assim, um membro, né, está sem circulação. Acho que é gangrenado mesmo, chama. Eu não posso ser uma mão, um braço que está impedindo de produzir vida no corpo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A minha vontade pessoal e a tua, a forma de nós agirmos, tratarmos as pessoas, vivermos com as pessoas, viver os nossos dias e as nossas vidas, elas podem ser uma bênção para o corpo de Cristo, ou elas podem ser um problema. Eu posso ser um membro do corpo de Cristo, só que Deus não me chamou para eu ser um membro inativo ou que dá trabalho para o corpo de Cristo. Então, Deus não me chamou para isso. Deus chamou você e eu para sermos membros vivos, ativos, orgânicos, em funcionamento. E quando eu e você vivemos a nosso padrão, a nossa vida e aquilo que a gente quer, nós estamos trazendo problema para o corpo de Cristo. Aí tu diz, para os irmãos? Eu não disse os irmãos. Eu disse o corpo do Cristo. Que tinha que passar ali o sangue e está tudo entupido. Que tinha que movimentar o braço e está atrofiado. Não estou falando dos irmãos. O corpo de Cristo, tu está falando da vida com os irmãos, né? Não, não é só isso. Porque aqui eu posso muito bem tratar todo mundo bem e ser educado com todos os irmãos e ser um problema para o corpo do Cristo. Entende? Então, eu posso ser educado, mas posso estar dando problema para Cristo. Então, não é sobre o relacionamento unilateral com os irmãos. Eu posso estar sendo um problema para o corpo e o desenvolvimento, porque eu tenho posição que Deus me deu, e a posição que eu tenho tem uma função.
Então eu não posso, desde que Deus me chamou para cá, eu não posso atrapalhar Deus. Eu não posso atrasar a obra de Deus, irmãos. E por nós termos um vício e um aprendizado errado de religião, nós não estamos sendo membros funcionais do corpo de Cristo. Os dons e o serviço de Deus não está passando pela nossa vida. E os dons de Deus não estão passando pela nossa vida. Porque tudo a gente coloca aqui nessa cabeça. Quando eu estiver melhor, eu vou trabalhar. As pessoas diziam para mim, assim, no passado, eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, ó, quando eu me aposentar, tu vai ver. Pá! Eu vou trabalhar para o Senhor. Não vai. Não vai. Outros diziam assim, ó, quando eu só tenho umas contas apertadas para pagar. Quando eu terminar de pagar essas contas, eu vou investir no reino. Eu vou dizimar. E vou ofertar. Tu vai ver. Não vai, irmão. Não vai. Não, quando eu tiver mais tempo, eu vou trabalhar para o Senhor. Não vai. Porque a gente faz aquilo que tem que fazer já. Agora. É no imediato. E por nós termos um vício religioso de aprender desde cedo, que nos ensinaram a ser religioso, a ir num lugar, fazer um sinal, fazer um ritual, voltar embora, nós aprendemos que a vida com Deus é aquilo ali. E aí hoje a gente chega aqui na realidade do corpo de Cristo e tem muita dificuldade de viver, irmão, isso. Porque o corpo de Cristo, ele tem muito serviço. E quase ninguém trabalha na igreja. Ele tem muito serviço, tá, mas o que eu tenho que fazer? Não é necessariamente, irmão, cargo. Mas tudo aqui já é um movimento. Eu já entro, eu já tenho os irmãos para atender. Eu já tenho que sentar para conversar com aqueles que eu nunca vi. Com aqueles que eu vejo pouco. A gente vem e se junta tudo com os nossos amigos, com os irmãos que a gente se dá bem. Não tem problema, a gente tem que se dar bem com todo mundo. Mas eu já vou procurar aquele que eu não tenho muito contato, aquele que eu não vi, né? Eu já vou conversar. E aí tem uma recepção, e eu estou falando só de uma reunião, né, irmãos? Tem toda a obra de Deus lá fora. Pessoas que necessitam de oração, necessitam de material, de visitas, elas necessitam de alguém visitar a casa delas, para orar com elas, pessoas que estão enfermas, tem muita necessidade, e os crentes quase não trabalham, irmão, nós não temos uma cultura de trabalhar para Deus, e isso é um problema, porque um membro que não trabalha para Deus, que Deus não usa, ele vai ter muito problema de ficar na fé. Aí está cheio de lugar, né, irmão, que a gente pode ir para sentar, assistir um show, né, gospel, ouvir uma palavra que seja para me agradar, para minha satisfação, que é muito boa essa palavra, é um melzinho nos meus lábios, e eu volto para casa. E eu digo para ti, não existe corpo de Cristo daí. Não, o corpo de Cristo é a igreja, né? Os irmãos, não. Edita isso. Corpo do Cristo. Aonde está o cabeça que manda e que usa seus filhos. Então, nós deveríamos, irmãos, em primeira mão, ser geradores de filhos para Deus. E se não geradores, cuidadores dos filhos de Deus. Então, que a gente já desviou um pouco do assunto. Eu quero voltar para o texto, então. Porque ele dá um conselho aqui, ele diz assim, ó, vamos repetir juntos, o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Mas eu queria pegar só a parte A do versículo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
nós vamos ter que diariamente, irmãos, lutar contra esta carga de espíritos. Agir no espírito contrário. Porque tem uma inclinação para eu e você sermos malignos, pecaminosos. Mas aqui diz: fazei. Então, meu primeiro passo, João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu coloco a minha cabeça na Escritura, quando eu coloco a minha cabeça na palavra, quando eu ouço uma exortação pelo ministério, ouço um café com Cristo, um culto mundial, olha, eu aprendi mais. Isso aqui entrou e olha que interessante, isso aqui me tornou muito lúcido, tal assunto, estou aprendendo de Deus. Quando eu saio dali, agora eu preciso administrar a minha vida de acordo com isso. E aí entra isso que ele está falando: fazei, pois, morrer. Então, nós estamos habituados com certos tipos de espíritos. A luz vai entrar e vai me mostrar isso. Aí agora eu preciso cooperar com Deus, orar para Deus, ser honesto com Deus, pedir ajuda de Deus, expor minha fraqueza para Deus, expor a condição que eu estou vivendo para Deus. E eu não sei os irmãos, mas ultimamente, como nós temos tido opressão para orar com Deus. Porque ouvir, tu não tem muita resistência. Bota a mensagem e ouve. Mas quando tu tem que sentar para orar com Deus sobre aquilo que tu está vendo dentro de ti e que tu está vendo pela palavra e que tu vê que são desafios que tu precisa que Deus mexa na tua vida, que Deus venha produzir aquilo na tua vida, quando nós temos que ir para uma oração para discorrer isso diante de Deus, é muita pressão para tu não conseguir fazer aquilo. Porque quando tu faz uma oração para Deus e quando tu expõe, é como tu expor o teu problema para uma autoridade que tem condições de resolver o teu problema. Ele vai resolver, porque chega a demanda para ele. E aí ele vai trazer a resposta para aquilo. Só que nós não estamos levando para Deus isso. Em virtude de muita opressão, a carne está cada vez mais forte. Nós precisamos jejuar. E quando a gente fala em jejuar, não é passar fome. A gente tem muita dificuldade até de orar antes de consagrar um jejum. E às vezes a gente jejua sem nem consagrar aquilo, passa um dia sem o alimento, mas não ora, não vai para o momento de oração, não aquieta a nossa alma, e aí aquele dia a gente praticamente está muito próximo só de ter passado fome. E tu pode ver que isso não é um problema para a gente até passa fome, né? Ouvir mensagem não é problema, a gente ouve. Ouvir mensagem a gente ouve, mas a gente não leva o assunto para quando tu vai levar o assunto para Deus. Opressão, guerra. Passar fome não é o problema, a gente passa fome, mas quando tu vai levar um dia de oração e de jejum, é guerra. De oração e de intercessão é guerra, é tendel, dificuldade para sentar e orar e falar com Deus. Então, tu percebe que aquilo que é qualidade de intercessão, de oração, de tempo com Deus, tudo que é
Sacrifício é fácil. Sacrifício, holocaustos e ofertas queimadas é fácil. Mas o que é difícil são os sacrifícios agradáveis a Deus. É o espírito contrito e o coração compungido. Então, é fácil fazer ritual. Mas é difícil, é uma luta tu administrar cada momento da tua vida de acordo com aquilo que Deus já nos ensinou. Então, a conclusão de tudo isso, irmãos, isso aqui não é para nos desanimar, tá? Pelo contrário, é para dizer que Deus sabe que tu sabe. Deus sabe que a gente sabe. Então, a gente não precisa mais ficar de conversa com Deus. A gente precisa pegar esse tempo, as lutas, os momentos, o que nós estamos enfrentando, levar para a oração com Deus. E aquilo ali é um esforço contra os demônios da tua carne. Que eles não querem isso. Que tu fale com Deus. Eles não querem que tu ore a palavra para te ser transformado por Deus. E eles não querem que dentro da tua mente comece a circular e a exalar a presença. Porque quanto mais tu tem a presença e a circulação do Espírito Santo dentro da tua mente, mais renovada ela fica, mais troca de espíritos e mais inclinação tu tem. E a tendência de tu te inclinar para o Espírito, ela é muito grande. Então é por isso que esta batalha, que Satanás não tem problema com o nosso ativismo. Mas quando eu e você vamos levar este boi aqui para o matadouro, ali, irmão, tu vai ver os demônios. Ali tu vai ver a brecha. Vim no culto, não tem problema, irmão. A gente está aqui, todo culto. Fazer algo, executar algo, o diabo não se importa com isso. Agora, quando nós vamos para a cruz, quando nós vamos levar esse corpinho aqui para o matadouro, é o fim das trevas, é o fim dos demônios. Ah, irmão, tu vai ver. Meu Deus. A luta, o tendel, a batalha que é. Por quê? Você foi o governo das trevas. Porque ali vai entrar a autoridade, o governo de Jesus, e nós vamos entrar numa posição de descanso, de comunhão e de descanso com Deus, que vai ficar leve. Que é nada mais do que quando lá em Jó dizia que tinha um furacão, e no olho do furacão, no centro do furacão, diz que do meio do redemoinho Deus falou com Jó. É como se tivesse um redemoinho muito grande aqui, né? Enorme, de 10 por 10. E lá no núcleo dele, vamos dizer assim, tá? Que era um redemoinho, é um tornado. E lá no centro dele tem 1 por 1. Onde ali não está, né? Porque no núcleo dele tem o silêncio e a paz. O caos não está ali no meio. Os ventos circulam ao redor, né? Então vamos dizer que tem aqui um tornado de 10 por 10. E lá dentro tem 1 por 1. O nosso desafio é ultrapassar essa barreira da carne. E quando nós passarmos isso, que é levar, fazer e pois morrer, que é eu cooperar com Deus, que eu tenho que sentar esses 30 minutos aqui agora. Porque as telas deixaram a nossa mente intoxicada, deixaram a nossa alma, o nosso pensamento, nossa mente, hoje a gente passa horas e horas numa tela. Mas isso atrapalhou tanto a nossa
capacidade cognitiva que a gente não consegue passar 30 minutos com a Bíblia. Dá um caos, dá um negócio, dá um horror na vida da gente, né? Mas na tela a gente fica, né? Aquilo. Então vamos dizer assim que eu tenho uma barreira para transpor da carne, de orar, de falar com Deus, de fazer as coisas para Deus com qualidade. Vou jejuar, então eu vou sentar para orar. A gente já vai fazendo assim, vai tomando café, e já vai indo, e já vai orando, Senhor, e te consagro isso, e te consagro aquele. Não, tem que sentar para falar com Deus, dizer, agora eu vou tirar um tempo que eu não vou comer, por causa disso. Mas todos os itens tem que falar aqui também. Claro, né, irmão? Isso é orgânico, isso deveria ser prazeroso. Então, a luta que nós temos com as trevas é de traspassar esses 10 metros e chegar lá dentro do núcleo. Quando nós chegarmos neste núcleo, ali, irmão, é a nossa paz. Você está no espírito daí. Tu tem fraqueza, tu tem pecado, só que aquilo não mexe mais com a tua vida. E tu está no descanso do Senhor. Vai faltar? Tá tudo bem, vamos orar, vamos. Vai sobrar? Amém, tá tudo bem. Tu está no domínio do Espírito. Entende? Então, Deus controla a nossa vida. E essa é a maior luta que o ego e as 7 nações têm dentro de nós. Porque no momento que eu e você somos religiosos e ativistas, isso não tem problema nenhum para eles. Mas no momento que eu e você entramos na posição com Deus, acaba o desfrute dos demônios. Acabou. E aí isso para eles é a pior coisa que existe. Eles não têm mais o meu corpo, minha mente. Por isso que quando tu está quase indo, tu está bem no caminho. Tu está indo, eu vou concluir aqui, tá? Tu está indo, tu está bem, buscando o Senhor, te alimentando, e tu está animado. E dali um pouco, dá um baque, uma paulada. E aí eu sempre me lembro daquele conselho das bênçãos de Jacó para os filhos, que ele diz lá para José: é um ramo digno da seiva. José é um ramo frutífero, plantado junto aos muros, eu acho, ou plantado junto à fonte, ou enfim, diz que as suas raízes se estendem para os muros, né? Ela vai embora, vai adiante. E lá tem um trecho muito interessante que diz assim, os flecheiros lhe dão amargura. Aí tu vai tomar uma paulada, irmão, uma pancada do cônjuge, uma pancada de alguém que tu ama, uma pancada de um irmão que tu não esperava, uma pancada de algum lado. Tu diz assim, meu Deus, o que é isso? São os flecheiros te jogando amargura. Porque o objetivo do inimigo é reter o máximo que puder, te atrasar o máximo que der. É te distrair o máximo que dá. E daí aquilo ali já acaba com a nossa vida, a gente já não consegue fazer mais nada sem antes tentar resolver aquele assunto, e daí a vida já não é mais o corpo nem o Senhor, é resolver o assunto pessoal, e aí assim fica muitas áreas da nossa vida diluída, e a atenção para Deus se foi, e hoje tu pensa 80%, 90% dos teus problemas. Tu não consegue tirar tua cabeça do problema que tu está vivendo hoje. Porque nos falta fé, coragem de transpassar, de transpor isso, e de não me envolver com isso. Esse assunto é do Senhor. Eu vou seguir honrando, obedecendo e trabalhando para Jesus e me consagrando.
A gente não tem essa linha. A nossa cabeça, ela, assim, ó, Satanás afoga a nossa vida, irmãos, com essas circunstâncias. Ele afunda, ele afoga, e tu não consegue fazer mais nada da tua vida. 80% do teu tempo, 20% é dormindo, e às vezes até sonhando com aquilo, e 80% é pensar no problema, na situação que nós vivemos hoje. Só que eu e você não conseguimos sair da situação que a gente vive hoje. Caso contrário, nós já teríamos saído. Tentativas não faltam, mas não temos as condições de sair da vida que estamos hoje. Então o que nos resta fazer, irmãos? É nos atirar nos braços do Senhor para fazer aquilo que Deus quer e tirar o foco dos nossos problemas e colocar o foco no corpo do Cristo, no que Ele quer, no que o cabeça deseja e quer. Qual que é a direção que Deus tem para mim? Aí, irmão, tu vai embora para uma seara que tem muita coisa para te fazer. Aí a gente fica dizendo, não, tal momento eu vou fazer, em tal situação eu vou fazer, em tal circunstância. Não, irmão, é já, é agora. Você nunca vai ter a condição de fazer. Primeiro está pronto, eu estou pronto, agora eu vou fazer. Isso não vai acontecer. Deus vai te aprontar enquanto tu está indo. Tu não tem como esperar as condições, irmão, para fazer. Tu não vai fazer, nunca. Tu tem que ir indo, fazendo, e Deus vai provendo. E sempre, irmão, a nossa vida, ela é sempre pela fé. E hoje nós vivemos uma crise de fé. Crise de fé é não acreditarmos no que Deus fala. Não acreditarmos nisso. Por isso é que eu e você estamos vivendo de forma carnal, racional. Os desafios estão aí fora, exigindo cada vez mais o desenvolvimento espiritual nosso. Estão exigindo cada vez mais que nós sejamos mais fortes espiritualmente, e nós estamos nos retraindo, nos escondendo e voltando para trás, perdendo posição. Nós estamos perdendo posição, irmão. Daqui um pouco a gente vai estar esmagado. Difícil de recuperar a nossa vida. Amém? Então, aqui não é para desencorajar os irmãos e desanimar. Pelo contrário. É para a gente se chacoalhar e focar naquilo que Deus quer. Tem batalha? Tem. Mas o vale é da sombra da morte. Sombra da morte. Não é da morte. Vale da sombra da morte. Sombra não faz nada. Mas eu e você estamos apavorados com a sombra. A sombra faz um gesto, a gente se atira no chão. A sombra faz. Ai, ela gritou comigo. Tenha dó, irmão, grande coisa. Ai, ele me magoou. Ele é muito grosseiro. Ele foi estúpido comigo. É o vale da sombra da morte. É só sombra, irmão. Isso, o que é isso, irmão? E como é que eu vou dar ênfase para a sombra? Ai, é muito difícil. Porque eu queria que me respeitasse, que me amasse. Meu Deus, irmão, nós estamos vivendo... a nossa cabeça está num mimimi, que Deus dá glória, né? Tá fulano, não estou mais falando muito com Beltrano, por quê? Ela é mal educada comigo, ela gritou comigo. O vale da sombra é só sombra. Sim, a pessoa é carnal, tu vai esperar o que dela? Então eu tenho que ser espiritual. A pessoa é carnal, vai te dar o quê, irmão? Carne. Bobagem nossa, né? Viver com pessoas carnais, esperando virtudes espirituais. Que loucura, irmão. Para te ver o tipo de... assim,
Eu ando meio ruim de palavra ultimamente, assim, de lembrar as palavras. Mas o tipo de... não é a obstinação, é outra coisa parecida com obstinação. Que é engano, né? Acreditar no engano é uma palavra parecida com obstinação. Não me lembro agora. Mas é tipo uma alucinação. Que a gente quer esperar uma reação espiritual. Hã? É quase isso. Não é esse o termo que eu tinha na cabeça. Mas talvez é obsessão, acho que era a palavra. Que a gente espera coisa espiritual das pessoas que estão endemoniadas. E eu tinha que ser o espírito e vida naquele lugar. E tenho todas as condições para ser espírito e vida e ser espiritual. E se a carga está difícil, eu vou entregar para Jesus. E vou sair dali renovado, porque Ele vai dizer assim, isso aqui não é problema teu. Tu descansa que isso aqui não é problema teu. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava me colocando um problema de uma pessoa que não era do local dela. E ela estava certa, era um problema, mas não era da jurisdição dela. Não, mas isso aqui está errado. Sim, claro que está, concordo. Mas esse aí não é um problema que está dentro da tua casa. Não é um problema do teu território. Não, mas isso aqui está errado. Mas tu entende? Mas você não... O que eu vou fazer com isso? Então nós estamos assim. Nós estamos nos envolvendo com coisa, né, que não são da nossa alçada. Deus vai dizer assim, ó, tu entregou para mim a coisa, agora eu vou, o assunto é comigo. Então tá. Agora é com Ele. E vai ser como Ele quiser. Ele vai resolver, Ele vai me abençoar. Só que tem algo que se chama vontade humana. Obstinação. E vontade humana de ser, ter e sentir. Vontade humana de ter, de ser e de sentir. É isso que tem que ficar chaveado na jaula. É isso que nós precisamos fazer e morrer. A gente precisa matar isso. Porque eu e você temos aspirações, sonhos e objetivos. Quantos deles são de Deus? Quantos deles Deus quer fazer? E quantos eu quero muito? Eu tenho que cuidar para eu não estar caminhando na via errada. Porque eu posso errar o pé na obstinação e caminhar num caminho de engano. Então, quantos desses sonhos não são meus? Aliás, são meus e não são de Deus. Então, a melhor posição é, eu orei e vamos esperar. Aquilo que está na nossa mão a gente vai fazer, né, irmão? Aquilo que é para impulsionar as coisas que tu já tem, que tu já faz, tem que fazer. Não é para ter passividade. Não é para ser passivo. Só que aqui são 1000 ideias. Nós temos que viver dentro daquilo que Deus nos colocou. Amém? Então tá, irmãos. Um pouco de tudo. Mas hoje aí era assim, o que a gente sentiu assim de encargo assim, porque nós somos muitos, assim no sentido de cada um ter um estágio espiritual. Aí faz um pouco de sentido A, B, C, cada parte faz um pouco de sentido para cada um de nós aí. Amém? Então tá bom. Encerramos aqui essa noite, aqui, esse momento. E que Deus possa fortalecer a vida dos irmãos. Vamos orar? Vamos ficar em pés? Que os irmãos possam reter aquilo que é produtivo e bom. Amém? Amado Deus e Pai, nós queremos, Senhor, aqui declarar que para nossas vidas é muito importante, Senhor, a Tua presença para nos guiar.
Nós pedimos, Senhor, aqui a presença interna, sabedoria, Senhor, descanso das nossas almas, confiança, Senhor. Amado Deus, nós necessitamos muito de fé, Senhor, para voltar a crer na verdade da Tua palavra, Senhor, e a viver por fé, Senhor. Nós precisamos, Senhor, a cada dia que isso cresça e não diminua na vida dos membros do corpo de Cristo. Por isso nós te pedimos, Senhor, todo investimento espiritual e força que vem dos céus e que vem do nosso Deus para nos sustentar com sabedoria e com discernimento e nos inclinando para aquilo que temos aprendido, Senhor, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a administrar a nossa vida de acordo com o que já recebemos de Ti, Senhor. Assim nós oramos te pedindo, nos ajuda, Senhor, põe limites nas trevas e nos ajuda a nos inclinarmos para Ti, a vencer a barreira da carne, para voltar à consagração, à oração, aos momentos de intimidade contigo, Senhor, a ter esses momentos. Senhor, clamamos para que Tu nos ajude a voltar, Senhor, a sentir o Teu Espírito dentro de nós. Tira-nos de toda a cilada do inimigo aqui, Senhor. Nós não sabemos muitas vezes, Senhor, aqui falar como é necessário, mas nos ajuda, Senhor, a sair do entretenimento carnal que tira o foco da nossa vida, Senhor, fazendo a gente olhar para a sombra. E nos ajuda, Senhor, nós olharmos para aquilo que Tu quer fazer através de nós e que nós devemos, de fato, cooperar contigo. Senhor, nós queremos estar num estado de utilidade para Ti e não de problema, Senhor, para Ti, nem para nós, Senhor. Nos ajuda aqui, a todos nós, a voltar a um equilíbrio mental, emocional e espiritual, Senhor. Reorganiza, Senhor, a nossa mente, reorganiza os nossos pensamentos, reorganiza o pino de centro da nossa vida, Senhor. Reorganiza, Senhor, aqui internamente os princípios, os padrões, o nosso crer, e nos santifica, Senhor. Tira a ambição pervertida, tira, Senhor, sonhos de ser e ter da carne, dissipa, Senhor, aqui as carências, a fome e sede de glória, de poder. Tira isso, Senhor, da nossa vida, para que venhamos a nos alegrar com a simplicidade, Senhor, da Tua verdade e com aquilo que Tu tens para nós, nada além e nada aquém. Tira toda a ambição pervertida do nosso coração, Senhor. Nós oramos aqui, Senhor, por esse momento, e tudo aquilo que nós estamos trabalhando na mão e na via errada, Senhor, nos ajuda a voltar ao centro daquilo que Tu queres, Pai. Assim nós oramos aqui nesta noite, em o nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Não esqueça de dar um abraço no teu irmão que está do teu lado, e Deus abençoe a todos. Amém?